meditar rapidamente na palavra de Deus nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de um assunto, de um tema que eu já tenho desafiado os homens nas quintas-feiras, que é a respeito da oração. É um tema bem importante, é um tema sobre o qual nós devemos sempre estarmos meditando, compreendendo a profundidade da oração, compreendendo o significado da oração. Nós não podemos usar da oração com uma forma errada ou com um pensamento errado, mas também não podemos negligenciar a oração, como muitas vezes nós vemos acontecer. Eu queria começar citando uma frase para você, talvez você já ouviu, que fala o seguinte: uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Já ouviu essa frase? Uma igreja de joelho tem mais poder do que um exército. Todos nós, muitos de nós aqui já ouvimos essa frase, acreditamos nessa frase. Afinal de contas, numa guerra, geralmente o exército que vence é o exército que estiver mais bem equipado. O exército que tiver mais dinheiro para comprar as melhores armas, os melhores trajes, os melhores mecanismos para que ele possa então andar ou se locomover e participar daquela guerra, geralmente é esse o exército que vai vencer. Irmãos, na vida espiritual a mesma coisa se aplica, só que nós como cristãos já temos a melhor arma. Qual que é? A oração. Mas como está a sua arma? Meio empoeirada, será? Como está a sua arma? Será que ela está meio enferrujada, precisa de uma lubrificação? Será que se você precisasse pegar a sua arma espiritual, a oração, e fazer uso dela, a qualquer momento você estaria com ela em perfeitas condições? Eu costumo brincar com alguns jovens às vezes, né? Quando a gente fala: fulano, você pode orar? Aí fulano fica meio assim, né? Tá bom, ele vai orar. Daí eu falo: olha, não tem tanto costume de orar. Então começa assim, fala: oi Senhor, sou eu. Lembra? Aí fulano. Faz tempo que a gente não conversa, né? Por quê? Porque essa é a realidade na vida de muitos crentes. Nós dissemos ou falamos constantemente que amamos a Deus, que queremos estar próximo a Ele, que queremos cumprir a vontade dEle, mas muitas vezes gastamos pouquíssimo tempo em oração. Eu disse para os homens que o tempo médio de oração gasto por ministros, pastores, homens que deveriam se consagrar ao ministério da palavra e ao ministério da oração, que é o que é escrito nas escrituras. Sabe qual que é o tempo médio de um pastor em oração? De 10 a 15 minutos. Aí você fala: legal. Quando o pastor gasta de 10 a 15 minutos, essa pesquisa não foi feita entre os membros. Então nós podemos imaginar que os membros gastam mais ou menos do que isso. Provavelmente a maioria até menos do que isso. Lógico que essa é a média, nós temos dentro dessas médias pessoas que um pouco mais, pessoas que um pouco menos. Mas oração é fundamental. Oração é a maior força que nós temos aqui na terra, irmãos. É a nossa maior arma para combatermos na guerra espiritual, na luta espiritual. Quando nós oramos, nós entramos na presença do Todo-Poderoso, do Deus, Criador dos céus e da terra. Irmãos, muitas vezes pessoas ficam ansiosas e desejosas de estarem na presença de alguém que tem poder para ajudá-las em alguma situação. Você quer uma consulta no médico e você vai até a Secretaria da Saúde para falar com alguém que possa conseguir um encaixe para você, porque aquela pessoa tem poder para aquilo. Se você quer ter um benefício qualquer, muitas vezes as pessoas vão atrás de vereadores, prefeitos, governadores, para conseguir benefícios próprios. Irmãos, nós temos acesso àquele que tem o coração do rei nas suas mãos. Nas suas mãos. Ele direciona tudo conforme o seu querer e a sua vontade. Nosso Deus é aquele que tem sob o controle as rédeas de toda a história do ser humano. Irmãos, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, e quando nós oramos, nós falamos com esse Deus. É um acesso, é um privilégio que nós temos, que muitos cristãos ou muitas pessoas no passado não tinham.
que nós temos e muitas vezes não valorizamos e não fazemos uso de forma adequada. Irmãos, nosso Deus é um Deus soberano, ou seja, Ele não depende de mim e Ele não depende de você para fazer nada, mas Ele escolheu agir na história do ser humano através, sabe do quê? Da oração. Esse Deus soberano, esse Deus que tem o controle sobre todas as coisas, que independe de existir de mim ou de você para que Ele exista ou para que sua vontade seja feita, mas mesmo assim, esse Deus escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração, irmãos, ela move o braço de Deus. Quando nós oramos, as coisas acontecem. Quando o crente se coloca de joelho, as coisas funcionam. E por isso que Satanás quer fazer com que o crente ore cada vez menos. Muitas vezes nós cantamos, né? Fiel quero ser, nas provas passar. Fiel quero ser, sem desanimar. Fiel quero ser, seja onde for. Fiel quero ser, fiel ao Senhor. Aí faz um frio na quarta-feira. Ah, pastor, mas não dá, né? Frio na quarta-feira ninguém merece, né? Eu tenho que ficar em casa. E geralmente, o culto de quarta-feira, na maior parte das igrejas, tem morrido. O culto de quarta-feira é um reflexo da vida espiritual da igreja como um todo. Quando nós percebemos a quarta-feira morrendo, você pode ter certeza que isso refletirá em pouco tempo na igreja no domingo. Por quê? Porque mostra uma falta de buscar a Deus, uma falta de dependência de Deus, uma falta de relacionamento com Deus, quando você prefere ficar na sua casa, sentado no sofá, com o controle remoto na sua mão, ou deitado na sua cama, ou quentinho na sua coberta, ao invés de chegar e orar para um Deus todo-poderoso que está pronto a te ouvir. Você fala, pastor, mas eu posso orar em casa? Pode, mas aqui nós temos um culto de oração, voltado para isso, no qual nós devemos nos unir como igreja e orarmos coletivamente, não somente pelos nossos próprios interesses, mas pelo interesse da igreja como um todo. Irmãos, para a oração não existe impossível. Para a oração não existe algo que seja inalcançável. Quando nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo, as coisas acontecem. É interessante que, às vezes, a gente ora para Deus responder alguma coisa, e quando Deus responde, a gente até toma um susto, né? Fala, poxa, Deus respondeu a oração, eu nem estava preparado ainda para essa oração, para essa resposta, e Deus já respondeu, mas Deus responde, irmãos. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O texto que eu nem vou pedir para você abrir hoje, porque com certeza você sabe de cor, 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Irmãos, a palavra de Deus diz, orai em todo o tempo. É algo que nós precisamos não somente decorar, mas nós precisamos colocar nos nossos corações e praticar na nossa vida. Irmãos, nós vivemos muitas vezes vidas medíocres, muitas vezes nós vivemos vidas com igrejas problemáticas, sabe por quê? Porque não vigiamos em oração, e como consequência disso, o diabo deita e rola nas nossas vidas, deita e rola nas nossas igrejas. Por quê? Porque não há vigília de oração, nós não gastamos, nós não investimos tempo em oração. Irmãos, tudo que Deus pode fazer está ao alcance também da oração. Agora, por que a igreja deve orar? Por que a nossa igreja, por que a Igreja Batista Nova Vida, aqui em Barueri, ela deve orar? Eu vou destacar 3 pontos para que nós prestemos atenção hoje à noite. Em primeiro lugar, pela oração, Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Por que a igreja deve orar? Porque, primeiramente, através da oração, Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Quer alguns exemplos? Você se lembra quando Israel estava cativa lá no Egito? O que Israel fez durante todos aqueles anos de cativeiro? E o Senhor, no final das contas, ouviu. Israel orava. Enquanto Israel estava cativa, como escravo, sofrendo, apanhando,
tendo lá suas privações no Egito, passando por todo e qualquer sofrimento que talvez nós não podemos nem imaginar, mas enquanto eles estavam ali, é dito que eles oravam a Deus pedindo por libertação. E como resposta, Deus ouviu o clamor do povo e os libertou. Quer um outro exemplo? Pedro estava na prisão. Pedro não foi colocado somente numa prisão, ele foi colocado no cárcere privado, ou seja, na prisão da prisão. Será que o camarada era visto com bons olhos? Ele foi colocado lá na segurança máxima. E ele foi preso, ele foi colocado guardas, pessoas para que ficassem ao redor dele. Aos olhos humanos, seria impossível qualquer um fugir daquela prisão, até mesmo bandido brasileiro. Bandido brasileiro não ia ter chance. Você olha para uma situação como essa e você fala, sem chance. Ele está no cárcere privado, ele está com seguranças ao seu lado, ele tem várias pessoas, vários guardas, tomando conta de todos os ambientes até chegar na saída. Seria impossível acontecer uma libertação. E quando nós vemos o relato bíblico, é dito que Herodes só estava esperando passar a Páscoa para que então finalmente matasse Pedro. Mas o que acontecia durante esse tempo? A igreja orava. A igreja estava junta, orando, jejuando, levando a Deus os seus pedidos, clamando a Deus por Pedro, e como resposta a essa oração, o que acontece com Pedro? Ele é liberto. Deus envia um anjo que faz os guardas dormirem e acorda do minhoco, que era quem? Pedro. E ele tira então Pedro da prisão, e quando Pedro chega na casa, acontece aquilo que nós falamos, né? Quando Deus responde, a gente até se assusta, né? Ele é deixado na porta, por quê? Olha, Pedro está lá, será que não? É um fantasma, só pode ser. As pessoas muitas vezes subestimam a oração, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, quando a igreja ora, as coisas acontecem. A igreja é fortalecida quando nós oramos. E os inimigos são derrotados quando nós oramos. Por isso que nós precisamos investir nosso tempo em oração. Em segundo lugar, além de pela oração Deus trazer grande livramento ao seu povo, pela oração Deus cura os enfermos. Deus perdoa todas as iniquidades. Deus sara todas as enfermidades. A palavra de Deus diz que Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Para Ele não existe uma enfermidade ou uma causa demasiadamente difícil. Não existe. Não importa a situação, não importa o que a medicina diga, não importa o que um médico disse, o que importa é o que Deus disse. Se você, e eu tenho um conhecido que ele tem uma doença, chama esclerose lateral amiotrófica. Já ouviu falar nisso? É uma doença neurológica que ele vai perdendo todos os movimentos e ele trabalha lá nos Wilds, eu li um pouco da biografia dele. E ele fala o seguinte, que quando ele estava nessa situação, o médico falou para ele, você tem 3, 4, no máximo 5 anos de vida. Então ele fez o quê? Falou, vou investir no meu ministério para o Senhor. No final das contas, sabe quantos anos ele viveu ainda com essa enfermidade? 40 anos. Por quê? Porque ele orava, porque pessoas oravam, e porque não importa o que o médico diga, o que importa é o que Deus diz. E quando nós oramos, as situações mudam. Irmãos, nós não podemos ou não precisamos ficar desesperados quando sentimos uma dor, qualquer dificuldade. A gente fala, olha, o que será que está acontecendo? Será que eu vou morrer? Vai, talvez não seja por isso, mas um dia você vai morrer. Mas você deve saber o quê? Que você tem um Deus que é um Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Você não precisa se preocupar, você só precisa orar. Irmãos, nós antes mesmo de procurarmos um médico, antes mesmo de tomarmos um remédio, nós devemos dobrar os nossos joelhos clamando ao Senhor
em oração. E muitas vezes nós confiamos mais no médico e no remédio do que na oração. Mas não, nós temos que clamar a Deus. A última palavra nunca é da medicina. A última palavra sempre é de Deus. Assim como Jesus também, Jesus teve um ministério aqui onde ele curou paralíticos, cegos, coxos, purificou leprosos. Será que esse ministério ficou só lá atrás? Com certeza não. É um ministério atuante hoje. É um ministério que Deus tem o poder, se Ele quiser, de curar ainda hoje. E qual é o meio que Ele usa para curar? Show, né? Que a gente vê na televisão hoje. Óleo é o lenço do pastor. É o casaco é o cajado abençoado de sei lá quem. É a vassoura benzida. Não. O meio que Deus usa para curar é a oração. Hoje, nós vemos uma realidade totalmente diferente daquela apresentada nas Escrituras. Hoje, uma meia dúzia de tontos teológicos chegam e dizem: eu determino, você vai ser curado. Pelo contrário, nós vemos nas Escrituras que quando um leproso se aproximou de Jesus Cristo, sabe o que ele disse? Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Totalmente diferente da teologia que nós vemos ensinada hoje, né? Ele chega com total humildade e ele fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus Cristo olha para ele e fala o quê? Eu quero, seja limpo. E imediatamente aquele leproso se torna limpo. Irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus que cura, um Deus que quando nós intercedemos a Ele, quando nós clamamos a Ele, Ele cura, Ele nos dá livramento. Deus pode tudo quanto Ele quer. Para Ele não há doença incurável e nem causa perdida. Você já disse isso a respeito de alguém? Fulano é um caso perdido. Ah, meu filho, você não conhece meu filho. Meu filho é um caso perdido. Minha filha, então? Meu marido é um caso perdido. Minha esposa é um caso perdido. Não existe caso perdido para Deus. Dobra seu joelho, para de reclamar, ora, e as coisas vão mudar. Talvez a dificuldade ali está em você não clamar a Deus para mudar a situação. Antes de você reclamar das suas dores, das suas doenças, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, dos transtornos que você tem enfrentado na sua vida, dobra os seus joelhos e vai orar. Clama a Deus e Ele vai mudar a situação. Irmãos, os apóstolos, quando eles encontravam alguém enfermo, o que eles faziam? Eles oravam. Os pais da igreja, eles oravam por enfermos. Durante toda a história da igreja, nós vemos os crentes orando por suas enfermidades. Nós também, nós precisamos investir tempo orando por libertação, por pessoas que têm passado por dificuldades na área da saúde, dificuldades no seu lar, dificuldade nos seus relacionamentos. E quando nós oramos, a palavra de Deus diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. É o que a palavra de Deus diz. Em terceiro lugar, pela oração, Deus fortalece a sua igreja. Pela oração, Deus fortalece a sua igreja. Não sei se você já teve a oportunidade de ler alguns livros que relatam os grandes reavivamentos da história da igreja. Nós temos alguns episódios, algumas situações onde Deus agiu de uma forma extraordinária em determinados momentos, em determinadas regiões, dando um grande reavivamento. Mas todos esses grandes homens que foram usados nesses reavivamentos, todos eles disseram a mesma coisa, que esses reavivamentos vieram através, sabe do quê? Oração. Investindo tempo em oração. Se nós não dobrarmos o nosso joelho, a nossa igreja não será fortalecida. Quando nós orarmos de verdade, quando nós nos comprometemos como igreja em fazer do ministério de oração uma realidade nas nossas vidas, as coisas vão começar a acontecer aqui dentro, irmãos. Quando nós tomarmos a decisão de orarmos de verdade, nós vamos sair de um cenário de mediocridade e as coisas começarão a acontecer. Você vai ver Deus agindo de tal maneira no nosso meio e através de nós que você vai se assustar. E muitas vezes Ele não está agindo dessa forma, sabe por quê? Porque nós não
oramos. Porque nós não dobramos os nossos joelhos e clamamos a Ele. Irmãos, o poder de Deus vem através da oração. Sem oração não há poder. Por isso também que a palavra de Deus fala que o pastor deve se dedicar ao ministério da oração e da pregação da palavra. Exatamente nessa mesma ordem. Oração e pregação. Porque sem oração você não tem pregação. Você tem qualquer outra coisa, menos pregação. Você tem que compartilhar versículos de histórias e tudo mais, mas não tem poder do Espírito Santo agindo. O ministro ele deve muito mais orar e equilibrado com aquilo que ele vai pregar. Se não tiver isso, ele será como diz muitos livros, um galho seco falando para galhos secos. Não vai ter transformação de vida. Por quê? Porque o ministério de oração não é levado a sério. Irmãos, nós precisamos não somente conhecer a respeito de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade é mostrada em momentos de oração. Sem oração, nós somos fracos e infrutíferos. E a pregação também se torna fraca e infrutífera quando não há oração. E quem é o nosso grande professor nessa área de oração? Quem que nós podemos pegar nas Escrituras, na Bíblia, como um grande exemplo de oração? Jesus Cristo. É interessante quando você olha para Jesus Cristo e você percebe que oração é uma prioridade na vida e no ministério de Jesus Cristo. Era algo que ele colocava como o número 1 na lista dos afazeres do dia dele. Irmãos, interessante que hoje, a maior parte dos crentes apontam como a principal causa de não orarem o cansaço e a falta de tempo. O interessante é que quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, eu vejo uma vida totalmente corrida, eu vejo uma vida onde ele não tinha carro, naquela época, ele tinha que fazer viagens de cidade para cidade, ele estava sempre cercado por pessoas, buscando cura, buscando milagres, mas com certeza, diante de uma vida dessa, uma rotina como essa, ele era uma pessoa ocupada, requisitada, que andava para cima e para baixo, estava constantemente em debates teológicos com um ou com o outro, com certeza uma pessoa cansada fisicamente, mas o cansaço físico não o impedia Jesus Cristo de orar. Ele sabia que ele era altamente requisitado, então sabe o que ele fez? Muitas vezes ele se levantava, e a palavra de Deus diz isso, alta madrugada. Alta madrugada. Isso significa bem cedo. Você acha que você levanta cedo para trabalhar? Talvez era muito mais cedo do que você levanta. Ele já estava em pé para fazer o quê? Para orar. Mesmo depois de um dia intenso de trabalho, a Bíblia fala que ele ia para um lugar deserto, ele se retirava para orar, e naquele local ele derramava todo o seu coração diante de Deus em oração. Jesus entendia, irmãos, que a intimidade com o Pai deveria preceder o exercício do seu ministério. Ele entendia que ele precisava gastar tempo com Deus em oração, para depois ele estar apto para exercer o seu ministério diário. Jesus Cristo deu grande importância à oração. Lucas 3:21 diz que ele orou quando ele foi batizado. Lucas 6:12 diz que ele orou uma noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Lucas 5:15-17 diz que ele se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas buscando milagres. Lucas 9:18 diz que ele orou antes de fazer uma grande pergunta aos seus discípulos. Sabe qual foi essa pergunta? Quando ele perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? Quando você repara lá, está dito que ele estava orando antes de fazer essa pergunta para os seus discípulos. Também ele orou no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou antes da sua crucificação. Ele orou antes de ensinar os seus discípulos a oração sacerdotal, aquela oração dele. Jesus orou no túmulo de Lázaro, orou por Pedro antes que Pedro o negasse. Ele orou durante a instituição da ceia, ele orou no Getsêmani, ele também orou na cruz, ele orou após a sua ressurreição, e a palavra de Deus diz em Romanos 8:34 e em Hebreus 7:25 que hoje ele ainda ora por mim e por você.
Irmãos, Jesus Cristo, ele sendo, pensa, se Jesus Cristo sendo santo, justo, puro, inculpável, se Jesus Cristo passou todo esse tempo em oração, que dirá de nós, meros mortais, pecadores, indignos, longe de Deus? Quantas vezes nós desagradamos o nosso Deus? Se Jesus Cristo sendo Deus, ele orava dessa forma, com certeza deve servir como um grande exemplo para nós em oração. Mas sabe, existem algumas coisas que afastam o crente do ministério de oração. Existem algumas barreiras que afastam você de ter um ministério de oração. A primeira delas, sabe qual que é? Falta de fervor na oração. Aí você fala, pastor, então quer dizer que a gente tem que levantar as mãos, começar a plantar bananeira e dar a volta e começar a gritar é desse jeito que vai ter fervor na oração, né? Não. Fervor na oração acontece, a falta de fervor na oração acontece quando você ora de forma descuidada e de forma ritualística. Sabe o que significa isso? Quando você faz da oração um amuleto. Você lembra quando você era criança e alguma coisa ia acontecer, você fala, não, faz figas que vai dar certo. Então o camarada fala, vai fazer alguma coisa, então, peraí, deixa eu orar primeiro. Senhor, eu já estou indo, tá? Abençoa lá. E ele acha que, ele não pergunta para Deus, Senhor, é isso que eu devo fazer? É esse o caminho que eu devo trilhar? É isso que o Senhor quer da minha vida? É isso que o Senhor quer para mim? Não. Ele fala, eu estou indo, tá? Se o Senhor vai lá, só acerta as coisas pela frente, porque eu já estou indo. Eu não estou nem aí se é a sua vontade ou não, mas agora que eu já estou indo, só acerta para mim no meio do caminho. Nós não investimos tempo em oração, não temos uma oração cuidadosa, oramos descuidadamente, oramos relaxadamente, e falta de fervor na oração leva o crente a murchar na sua vida de oração. Ele abandona rapidamente, porque ele não entende perante quem ele está entrando em oração, e esse fervor acaba sumindo da sua vida, sumindo, porque ele não leva em consideração a quem ele está orando. A segunda coisa que afasta o crente do seu ministério de oração é cultivar o pecado na sua vida. Salmo 66:18 diz, se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não me ouvirá. Entenderam? Não tem jeito, não tem negociação. Se você contempla o pecado, se você vive no pecado, se você não está buscando a santificação, o Senhor não vai te ouvir. Não adianta passar horas e horas, não adianta gritar, Ele não te ouvirá. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Irmãos, essa é uma realidade. O pecado certamente vai te afastar de uma vida de oração. Terceira coisa que afasta o crente do seu ministério de oração é uma vida egoísta. Sabe o que significa isso? Muitos crentes falam, pastor, mas eu não consigo ter um ministério de oração. Eu não consigo ter um tempo de oração, eu oro rapidamente. Sabe por que você ora rapidamente? Porque você só ora por você. Você só pede para você. Senhor me dá, eu quero, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, eu quero, eu, o tempo todo. Quando você tem uma vida egoísta, você não vai desenvolver o ministério de oração, isso será um impedimento. Agora aprenda a orar pelos outros também. Aprenda a colocar outras pessoas também na sua lista de oração. Aprenda, além de pedir, também a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por mais um dia que Ele tem te dado. Com certeza, dessa forma, você terá um ministério de oração mais frutífero. A quarta coisa que afasta o crente do seu ministério de oração, sabe qual que é? A incredulidade. No final das contas, ele acha que ele vai conseguir resolver por conta própria. No final das contas, ele não acredita que Deus pode mesmo curar. No final das contas, ele não acredita que Deus pode realmente mudar aquela situação. Ele fala, Senhor, eu vou orar, mas fazer o quê? Eu vou orar, né? Já se pegou falando isso? Alguém chega para você e conta uma história daquela, sabe? Daquelas cavernosas mesmo, difícil. Você fala, nossa, que situação difícil, irmão. Olha, eu não posso fazer nada por você. A única coisa que eu posso fazer por você é orar. A gente fala, não tenho nada, não tenho nem um centavo para te ajudar.
mas eu vou orar por você, né? Ou seja, a oração vale menos que 1 centavo. Não vale menos que nada. Irmãos, quando você chega para alguém e fala, eu vou orar por você, isso é uma grande coisa. Talvez você vai falar, aqui você vai falar para mim, pastor, eu não tenho nada para te oferecer. Mas se você puder orar por mim, você já está me ajudando muito. Se você dobrar o seu joelho uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano que seja, orando pelos pastores aqui dessa igreja, você está ajudando muito já no ministério. Agora imagine se você fizer isso todos os dias. Imagine se você tiver um ministério de oração onde você ora por você, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu governo. Com certeza as coisas vão começar a acontecer, irmãos. Com certeza nós seremos surpreendidos com o agir de Deus através de nós e no nosso meio. Você quer experimentar isso? Então dobra o seu joelho. Você quer ser instrumento nas mãos de Deus? Dobra o seu joelho. Enquanto você não aprender que o grande exército de Deus não trabalha com armas carnais, mas sim com a arma espiritual, que é a oração, nós estaremos fadados ao fracasso. Nossa igreja, irmãos, a Igreja Batista Nova Vida, aqui em Barueri, precisa despertar-se para a necessidade da oração. Esse foi o desafio que eu lancei para os homens, e mediante a esse desafio nós marcamos aqui na igreja, todo domingo, meia hora antes do culto, alguns homens estão chegando, a gente tem um tempo de oração juntos, preparando, por quê? Porque nós sabemos que quando um culto começa, uma batalha é travada. Satanás está tentando tirar o foco, Satanás quer que a pessoa não se converta, Satanás quer com que a pessoa não se reconheça o seu pecado, e nós temos que orar, porque a nossa arma que temos é a oração. Irmãos, nós precisamos investir mais nisso, nós precisamos investir e incentivar outros a chegar também no culto de oração, nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Eu disse para os homens, vigília de oração não é pecado não, tá? Batista pensa que é pecado. Não, isso é coisa de pentecostal. Irmãos, isso é coisa de crente. Jesus Cristo levou os seus discípulos para o monte para quê? Para orar. Agora, tem que ser no monte? Não. Pode ser em outro lugar? Com certeza. Mas tem que existir oração. Nós precisamos gastar mais tempo juntos em oração. É interessante que se a gente marca um piquenique, vai mais de 100 pessoas. Se a gente marcar um almoço na igreja, vai umas 100 pessoas. Se a gente marcar um mutirão, vai 10. Agora, se a gente marcar oração, aí só Deus sabe. Então, irmãos, mostra que a nossa prioridade muitas vezes não está nas coisas corretas. Nós temos que priorizar a oração. A palavra de Deus diz em Tiago 1, 6-8, fala: peça-o, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada como pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de pequena fé, e inconstante em todos os seus caminhos. Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, temos que orar e temos que ter fé de que estamos sendo ouvidos por Ele e que Ele responde às nossas orações. Quando entendemos isso, quando entendemos essa realidade, as coisas vão começar a mudar e você vai perceber que você terá uma vida de oração. Você terá uma dedicação, um ministério de oração consagrado constantemente. Que essa seja o desafio na sua vida e que você possa aplicar esse desafio também na sua vida. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração.